A graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 25, a partir do versículo 6. Isaías, no capítulo 25, a partir do versículo 6. Quem não tem Bíblia aí nas suas mãos, pode acompanhar aqui atrás com o projetor. Quem encontrou, diga amém. Amém? Vamos iniciar. Que diz assim: O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos, bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Vamos orar nesta noite. Senhor, te agradecemos por esta palavra, por esta rica bênção, que o Senhor deixou esta promessa, que um dia enxugará dos olhos toda lágrima daquele cristão que sofreu e perseverou até o fim. E nós temos essa promessa diante de nós. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, mas ela se cumpre, porque quem fala é poderoso, Ele é fiel e Ele é Deus sobre todas as nações. Então que esta noite, esta palavra venha invadir o ser, o coração e romper as barreiras do pecado, daqueles que um dia nunca ouviram o Evangelho, mas que esta noite a palavra entre e o Espírito Santo habite em seu coração. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu saudo a igreja com a paz do Senhor. Eu saudo a igreja com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite, podendo louvar e engrandecer o nome dEle. E saber que a honra não é para nós, mas a honra é para Ele. Se estamos aqui, é para a glória dEle. Se subimos aqui, se cantamos, se louvamos, se tocamos, se falamos, se pregamos, é para a glória dEle, para que o nome dEle seja exaltado. Então, o desejo do meu coração é que nós saiamos melhores daqui do que entramos. Que o Senhor verdadeiramente, Ele fale tanto a mim como fale a vocês também e a quem está em casa. Meus queridos, esse texto que o irmão Bruno ele leu, essa passagem, Isaías capítulo 25, do versículo 6 ao versículo 9, é uma passagem muito bonita e é uma passagem que Deus, interessante, Deus falou ao meu coração de uns dias para cá a respeito dessa palavra, a respeito dessa passagem. Eu estava fazendo minha devocional em casa e Deus falou muito a respeito dela. E foi quando o pastor José Maria perguntou se eu poderia pregar. E eu disse: Senhor, se realmente foi essa passagem que o Senhor colocou no meu coração, que assim seja. E que eu realmente anunciar aquilo que vem de Ti, não aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que vem realmente de Ti. E é interessante porque nos últimos dias, Deus vem tratando muito comigo a respeito da eternidade. E muitos podem estar se perguntando: mas essa menina só fala sobre a eternidade? Mas é algo que Deus vem tocando no meu coração a respeito. É algo que Deus vem me incomodando a respeito. Porque a igreja não vem observando, não vem enxergando a respeito disso. E muitas vezes o nosso tesouro ele está arraigado aqui nessa terra. Então Deus nos adverte, Deus nos chama a pensar mais a respeito da eternidade. E eu lembro que uma das últimas pregações foi sobre eu falei a respeito lá das 10 virgens.
as virgens prudentes e as imprudentes. E ali falava a respeito de como nós devemos nos preparar para a festa do noivo. É a nossa preparação para a eternidade. E eu lembro também que depois, logo em seguida, eu trouxe uma pregação a respeito do livro de João, que é quando Jesus ele faz aquela declaração, João 14, aos discípulos antes dele morrer. E ele faz aquela declaração de que ele há de ir, mas ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou, mas eu vou voltar, quando eu preparar tudo. Então, na primeira pregação, nós falávamos a respeito de se preparar para a eternidade, assim como aquelas 5 virgens prudentes. E na outra pregação, nós falávamos a respeito da certeza da eternidade. A certeza de que ela existe, porque Jesus disse, eu vou preparar um lugar, mas eu voltarei. Quando eu preparar esse lugar, eu voltarei. Para onde eu estiver, estejais vós também. E é interessante que as 2 passagens eram no Novo Testamento e essa no Velho Testamento. E olha como a Bíblia se completa. Porque Isaías ele fazia profecias a respeito daquilo que iria vir. E essa profecia era a respeito da eternidade. Então, se antes eu falei a respeito da preparação para a eternidade, a respeito de como devemos nos preparar para a eternidade, e se antes eu falei sobre a certeza da eternidade, que a eternidade ela existe, hoje nós vamos falar a respeito das promessas que desfrutaremos na eternidade. Então é isso que Isaías nos traz nessa passagem que tanto Deus falou comigo a respeito dela. E é interessante nós observarmos que esse livro que os historiadores, os teólogos concordam que foi o próprio Isaías, o próprio profeta Isaías que escreveu. Ele fala a respeito de uma época em que o império da Assíria estava querendo dominar outras regiões. E assim como ele estava querendo dominar outras regiões, a Assíria também estava prestes a dominar Israel, que agora estava dividida em Israel do norte e Israel do sul. E tem um porém, a primeira que foi invadida pela Assíria foi Israel do norte, porque Israel do norte foi a primeira a desobedecer ao Senhor. Mas nós observamos que logo em seguida, Israel do sul também caiu no pecado. Israel do sul abandonou o Senhor Todo-Poderoso e passou a adorar ídolos. Então Deus permitiu que Israel do sul também fosse invadida, não mais pela Assíria, mas pelo Império Babilônico. Então é esse o momento que o profeta Isaías ele está vivendo. É esse o contexto histórico em que Isaías ele está vivendo. Esse momento de medo, esse momento de incerteza. E ele tanto que advertia as pessoas não ouviam o que ele tinha para dizer. Então é isso que nós observamos. Isaías ele faz menção a profecias sim de maldição, àqueles que desobedecem ao Senhor. Mas ele também traz profecias de bênçãos no novo céu e na nova terra. Aqueles que um dia foram redimidos pelo poder do sangue de Cristo Jesus, que ainda iria de vir. Isaías não sabia quem era, como seria a vinda de Cristo aqui, mas ele já profetizava a respeito. E é muito interessante que a Bíblia ela se completa. Por que a Bíblia se completa? Porque isso é claro, essa passagem ela fala a respeito da nova Sião, a respeito da nova Jerusalém, quando aqueles realmente redimidos irão um dia se encontrar com o Senhor Jesus. Então é nessa promessa que nós precisamos lembrar. Como um dos irmãos cantou logo no início, a respeito das promessas de Deus. E é nessas promessas sobre a eternidade que nós devemos focar, que nós devemos fitar os nossos olhos,
pôr os nossos olhos sobre a eternidade. E vocês se perguntam, mas Ana Lívia, você falou que Isaías, ele fala a respeito de promessas da eternidade. Mas que promessas realmente seriam essas? E nós observamos a primeira promessa que Isaías faz, lá no versículo 6, quando diz que fala a respeito da promessa de que não apenas um povo seria salvo, mas de que todos os povos da terra participarão do banquete. Porque essa passagem, ela fala a respeito de um banquete. E esse banquete, ele ocorrerá na eternidade. E aí nós observamos, vendo o versículo 6, gostaria que os irmãos me acompanhassem nesse momento, quando ele diz o seguinte: o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete. Até aí. Então nós observamos que não é qualquer pessoa que vai dar um banquete, mas é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem o domínio, ele tem o controle sobre a palma das suas mãos. E a Ele ao qual nós servimos. É a esse Deus, é o Senhor dos Exércitos, é o Todo-Poderoso que tem domínio sobre todas as forças que há neste mundo. E ele diz que esse banquete, o profeta Isaías já está falando a respeito de que a salvação, ela alcança todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas. Glória a Ele por isso. Porque muitos achavam que a salvação só viria para Israel, para os judeus, mas aprove a Deus nos escolher, mesmo sem merecermos. E hoje estamos aqui para glorificar esse Deus. E um dia nós participaremos daquele banquete na eternidade. Como ele diz, todos os povos. Nós estaremos na Nova Jerusalém. Nós estaremos no Monte Sião, onde participaremos sim daquele banquete. E é interessante que lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, vai falar sobre isso. João diz o seguinte em Apocalipse: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus povos de toda a tribo, língua, povo e nação. Glória a Deus por isso. Então a primeira promessa que desfrutaremos da eternidade é a promessa de que não apenas um povo, mas de que todos os povos da terra participarão do banquete. Porque Cristo morreu para salvar a todos os povos, a todos aqueles que realmente crerem, não pelas obras, mas a todos os que crerem nele. A segunda promessa que desfrutaremos na eternidade será a promessa de que Deus não nos dará um banquete qualquer, mas Ele nos dará o melhor banquete. Ele nos dará o melhor banquete que você nunca experimentou na sua vida e que você há de experimentar. Os homens prometem tantas coisas a nós. Esse sistema, mas Deus, Ele nos promete o melhor banquete. Aquele que nunca provamos igual. Esse é o banquete que Deus promete a todos aqueles redimidos, aqueles que um dia foram lavados pelo poder do sangue de Cristo. E nós observamos ainda no versículo 6, quando ele fala: um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Mas, Ana Lívia, por que ele usa essas iguarias? Por que ele fala a respeito dessas comidas? Porque, historicamente, se a gente folhear o Velho Testamento, quando se fala em festas dadas por reis,
Quando se fala nas melhores festas, sempre eles se remetem aos melhores vinhos, às comidas, às carnes, os animais mais gordurosos, porque isso representa boa qualidade. Isso representa o melhor tipo de nutriente. E é esse o banquete que Deus nos promete. É esse o banquete que um dia nós iremos desfrutar. Essa é uma promessa que desfrutaremos na eternidade, que Isaías já fala para nós, lá no Velho Testamento. E é interessante porque banquete significam bênçãos sem medidas. Esse é o significado. Serão bênçãos sem medidas. E em terceiro ponto, as promessas que desfrutaremos na eternidade será a promessa de que Deus não só tirará o véu da tristeza, mas o destruirá. Aí vocês se perguntam, mas Ana Lívia, que véu é esse? Que véu é esse que Deus vai tirar do nosso rosto? E aí nós observamos isso no versículo 7, quando Isaías diz: destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. E se a gente for observar, lá no livro de 2 Samuel, o véu significa angústia, o véu significa o luto, o véu significa a tristeza, porque nós estamos passíveis de luto, nós estamos passíveis de dor, nós estamos passíveis de tristeza, porque Jesus disse: tomai a sua cruz e siga-me. Jesus não prometeu que aqui na terra seria perfeito. Jesus não prometeu que aqui não teriam dificuldades, que aqui não teriam tribulações, que aqui não teria angústia, doença, morte, depressão, ansiedade. Nós estamos passíveis disso porque o mundo está caído. Mas Deus nos dá uma promessa de que um dia isso não mais existirá. Você crê nisso? Deus tirará o véu, aquele véu de luto, aquele véu de tristeza. Então essa é a promessa que Deus nos dá. Aqui passaremos sim por dor, mas na nova Sião a dor não existirá mais. Então que possamos estar com os nossos olhos fixados nas promessas eternas. Deus tem promessa para nós aqui na terra, Ele tem sim. Glória a Ele, pois eternamente amém. Mas maior do que isso é a salvação, é a vida eterna, é saber de que um dia não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E essa é a quarta promessa que desfrutaremos na eternidade. É a promessa de que Deus acabará com o pecado e com o salário do pecado. E nós sabemos aqui que quem é o salário do pecado? É a morte. Como diz lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então Deus, Ele acabará com a morte. Isso nós observamos no versículo 8, quando Ele diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. O Senhor falou. O Senhor falou. O Senhor destruirá a morte. Não existirá mais morte. Nós sabemos que Jesus veio aqui na terra e Ele já venceu a morte. Mas nós sabemos que o nosso corpo, ele é caído. O nosso corpo é pecaminoso. Nós estamos inclinados para o pecado. E nós sabemos que a morte física, todos nós iremos passar, se assim for do querer do Senhor. E é isso que muitas vezes nos assola. A pandemia veio aí para mostrar que nós não somos nada, que nós estamos passíveis de morrer e uma hora cada um vai embora, seja mais tarde ou menos tarde, porque nós estamos passíveis da morte, porque nós pecamos, nós nos afastamos do Senhor. E isso é o
tanto que a humanidade, que a ciência busca a pílula da eternidade, mas eles nunca vão conseguir. Porque nós estamos passíveis disso. Mas haverá um dia que a morte não existirá mais. Haverá um dia em que não existirá mais pecado. Haverá um dia em que o nosso corpo será glorificado. E Deus acabará com o pecado e com o salário do pecado, que é a morte. Isso nós observamos onde, Ana Lívia? Lá no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55. Quando Paulo diz: e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Então não existirá mais morte. Não existirá. Essa é a promessa que nós desfrutaremos na eternidade. E mais ainda, o próprio Deus enxugará nossas lágrimas. Como diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Queridos, não será qualquer um que vai enxugar a sua lágrima. Não será o sistema que vai apagar aquela dor, aquele sentimento de tristeza que está no seu coração, mas é o próprio Deus. O próprio Deus, Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Tem coisa melhor do que isso? A respeito das promessas da eternidade, saber que não haverá mais morte, não haverá tristeza, porque Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Então, quando pensarmos nas tristezas desse mundo, que possamos lembrar: Senhor, haverá um tempo em que não existirá mais tristeza. Haverá um tempo em que não existirá mais morte, porque o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas. O Senhor vai nos livrar da humilhação que nós passamos, das pessoas que nos humilham por pregar o Evangelho, por se dizermos cristãos. As pessoas enxergaram que o Senhor é o Senhor e que não há outro além dEle. E tudo isso, toda tristeza, toda dor, ela vai passar, porque o próprio Deus há de enxugar as nossas lágrimas. Glória a Ele. Glória ao Senhor por causa disso. Então nós observamos que as promessas que desfrutaremos na eternidade é a primeira, a promessa de que não apenas um povo, mas de que todos os povos da terra participarão do banquete. A salvação é para todos os povos. Essa é a promessa que Deus nos fez. A segunda promessa que desfrutaremos na eternidade é a promessa de que Deus não nos dará um banquete qualquer, mas Ele nos dará o melhor banquete. Um banquete de alta qualidade. A terceira promessa que desfrutaremos na eternidade, qual foi? A promessa de que Deus não só tirará o véu de tristeza, mas Ele destruirá esse véu de tristeza, esse véu de dor, de luto. A quarta promessa que desfrutaremos na eternidade é a promessa de que Deus acabará com o pecado e com o salário do pecado, que é a morte. E por fim, a promessa que desfrutaremos na eternidade é a promessa de que nos alegraremos na salvação e no Deus da salvação. E nós observamos isso no versículo 9, quando Isaías diz o seguinte: acompanhem comigo. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos.
Então nós observamos que Isaías fala de algo futuro. Ele diz, olha, naquele dia, vocês percebem a certeza que ele dá? Naquele dia, o Senhor, o nosso Senhor, aquele ao qual nós esperávamos, aquele ao qual nós colocamos a nossa confiança, aquele que é o nosso Salvador, nós esperamos por Ele. E Ele repete 2 vezes a palavra esperar. Como Ele diz, em quem esperávamos. E depois Ele diz de novo, a quem aguardávamos. Então, meus queridos, essas promessas serão para aqueles que esperam no Senhor. Serão para aqueles que confiam no Senhor. Serão para aqueles que estão diante da presença do Senhor. E por fim, serão para aqueles que foram redimidos pelo Senhor. Essa é a promessa. Essa é a promessa que nós desfrutamos, não só para a população de Sumé, não só para Ana Lívia, para qualquer um que está aqui, mas para todos os povos. Todas as línguas, imagine, todos os povos de todas as raças, de tantos e tantos países, poderão desfrutar desse banquete, poderão desfrutar dessas promessas da eternidade. Então, o que nós observamos aqui são coisas boas. São coisas boas, promessas que Deus nos faz a respeito da eternidade. Então Deus manda para que nós nos alegremos nele. Deus manda para que nós esperemos nele, como Abacuque. Ele nos fala lá no capítulo 3, versículo 18. Se os irmãos quiserem abrir Abacuque, capítulo 3, Abacuque, capítulo 3, versículo 18. Quando Abacuque diz o seguinte: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Israel não estava passando por um momento de bonança. Isaías, quando escreveu, ele não estava passando por um momento feliz, um momento alegre. A nação estava sendo invadida. A nação estava sendo destruída, ameaçada por um império muito grande naquela época, que era o Império Babilônico. Mas ele diz com toda certeza, com toda veemência, ele diz isso: naquele dia se dirá. Olha a certeza que Isaías nos traz. Olha a certeza que ele nos fala. Olha, talvez nós diremos, mas ele diz, naquele dia se dirá. Naquele dia nós iremos falar, eis que este é o nosso Deus. Olha como ele fala, é o Deus ao qual nós confiamos, ao qual nós depositamos a nossa esperança. Esse é o Deus em quem esperávamos. E Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Então, queridos, essa é a mensagem que Deus nos traz nessa noite. Para aqueles que estão em casa, ou aqui eu não conheço o coração de ninguém, mas que ainda não teve um encontro com Cristo, ainda não foi realmente lavado, remido pelo sangue de Jesus. Porque não é o fato de virmos para a igreja que nós somos salvos. Não é o fato de se dizer cristão. Não é o fato de louvar, de pregar, de ter um ministério, ter um cargo na igreja. Mas é o fato de ser regenerado. É o fato de ter uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Assim você poderá desfrutar dessas promessas da eternidade. Você poderá desfrutar daquilo que Deus tem para te dar. E tudo que eu falei aqui, esses 5 pontos
que eu elenquei a respeito das promessas da eternidade. E para aquelas pessoas que realmente um dia foram regeneradas, que foram tocadas, que houve mudança, que creram no Senhor Jesus, que se arrependeram dos seus pecados, mas que não pensa, que não age, que não vem falando, que não vem agindo, não vem pensando a respeito da eternidade. Deus nos manda que olhemos para a eternidade, que olhemos para as promessas da eternidade, porque nós sabemos que aqui nós passamos por choro, por tribulação, por doença, por perseguição, por humilhação. Mas Deus nos promete que um dia tudo isso há de acabar. O choro não existirá, a morte não existirá, a dor não existirá. Nós não saberemos mais o que é dor, imagina. Nós não saberemos mais o que é angústia, nós não saberemos mais o que é sentir ansiedade, o que é sentir medo, o que é sentir depressão. Porque nós estaremos no céu e o Senhor não vai permitir com que essas coisas existam. Não existirá mais pecado. Então é isso que Deus nos clama nessa noite. E por fim eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem em Apocalipse que resume tudo que nós lemos. Tudo que foi falado nessa noite. Eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E resume tudo o que nós falamos, tudo o que foi falado nessa noite. Se os irmãos quiserem ler comigo, em voz alta, diz o seguinte, vamos lá. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu vou acompanhar daqui com os irmãos. Todo mundo. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. É a esse Deus que nós servimos. É a esse Deus que nós adoramos, em que não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Isso é uma promessa que Deus nos fez. Isso é uma promessa que Deus se utilizou de tantos profetas. Olha só, Isaías lá no Velho Testamento, antes de Jesus vir ao mundo, e João, no último livro da Bíblia, Apocalipse. Então que possamos realmente nos apegar a essas promessas, promessas que são eternas.